Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025. Os caças F-16 e mísseis Atacams destroem bombas planadoras da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que assiste e não é inscrito, é importante se inscrever. Você vai receber notificações de verdades, notícias que acontecem, análises verdadeiras, nada de fake news, que aqui são proibidas. Conto com vocês. Obrigado. Bom, a Ucrânia está usando, ela começou testando, agora parece que o teste deu certo, os aviões de caça F-16 e mísseis Atacams, né, para destruir bombas planadoras lançadas pela Rússia contra alvos ucranianos. A maioria dessas bombas são lançadas contra alvos civis pelo covarde exército do ditador russo. E então é uma bomba muito difícil de ser destruída depois que ela é lançada. Em 2024, a Rússia aumentou significativamente a produção dessas bombas planadoras, que são baratas, não custam muito, custam bem menos que o míssil, né? E provavelmente menos do que muitos drones. E eles usam isso então também, não só, claro, para alvos civis, uma certa maioria tem sido usada para alvos civis na Ucrânia, mas também contra as posições das Forças Armadas ucranianas. No entanto, a Ucrânia parece que encontrou uma solução para uma maneira de conter esses ataques. Não vai conseguir conter todos, mas muitos acredito que vai conter. Eles fizeram um teste, inicialmente na região de Zaporizhia. Os militares ucranianos disseram que não foi o primeiro caso, mas eles não estão divulgando detalhes, até porque o detalhe pode fazer com que o inimigo, no caso, os terroristas russos, consigam fazer vamos dizer assim, alguns procedimentos contrários a que essas bombas não sejam abatidas, como agora estão sendo abatidas. Normalmente, antes de fazer esses testes na Ucrânia, as bombas planadoras elas são difíceis de destruir, porque são menores, elas são pequenas, né? Bem menores do que aeronaves, bem menores do que aqueles drones Shahed, elas são pequenas, né? E isso faz elas mais difíceis e também difícil de detectar por radar, né? Por que ela é difícil de ser detectada pelo radar? Porque ela não pode, elas não têm escapamento de jato quente, como tem um míssil, né? Como tem algumas outras armas, como tem um foguete, né? Então, por exemplo, o míssil Stinger consegue atingir, o míssil Stinger, que é usado pelos ucranianos, eles atiram esse míssil do ombro, ele consegue atingir um avião, como destruiu muitos aviões, inclusive aviões de caça russos, que agora não estão mais sobrevoando, eles evitam sobrevoar a Ucrânia, não que não estejam, para não serem atingidos também por esses mísseis, né? Vai que passa numa posição, numa trincheira, os caras têm um míssil desse e abatem. E o míssil vai atrás, normalmente, justamente do escapamento de gás, dessa parte. Ele tem uma eletrônica, um guia, depois que você mirou, ele vai atrás e destrói mesmo, né? E as bombas planadoras também não têm motor. Os mísseis têm motor, então é um artifício também para detectar. Ou não tem nem tanque de combustível. Os mísseis e foguetes têm combustível, né? Então, a gente observa que os sistemas tradicionais de defesa aérea, eles são ineficazes, né, contra esse tipo de arma, ou seja, a bomba guiada. Ela é uma bomba que vai planando e ela sozinha vai mudando de direção. O baixo custo e a dificuldade de interceptação fazem dessas bombas uma arma ideal, que a Rússia produz em grandes quantidades. Especialistas já depois desses testes, né, acreditam que, como eles deram resultados, né, que essas aeronaves F-16, que esses caças, né, podem ser usados para destruí-las. E também elas podem ser destruídas pelos mísseis Atacams, né? Mas os ucranianos estão usar os mísseis Atacams por causa, como os Estados Unidos da América não estão mais fornecendo mísseis, eles precisam economizar para alvos mais estratégicos, como ela tem usado, né? Em alvos estratégicos, até
150 quilômetros, que são os atacantes que os Estados Unidos deixaram para eles, conseguem atingir. E a OTAN publicou recentemente um estudo sobre o combate a bombas planadoras. Ela analisa os estágios de detecção, bem como o uso de sistemas eletrônicos para suprimir a orientação, ou seja, para as bombas ficarem desorientadas e não poderem atingir o alvo. E também sugere que o uso de tecnologias de inteligência artificial, que já está sendo desenvolvido, inclusive, pela Ucrânia, e que a Ucrânia tem interesse e mostrou que tem capacidade para isso, para soluções eficazes. Então estão sendo feitos trabalhos em conjunto com a Grã-Bretanha, principalmente a Alemanha e a França, para achar soluções para isso. E principalmente pela capacidade da Ucrânia, pela engenharia da Ucrânia, que tem capacidade de fazer isso. Antes, as forças armadas ucranianas aprenderam a bloquear sinais de drones kamikazes. Isso é uma obra tipicamente ucraniana, tanto que a guerra eletrônica, os sistemas de guerra eletrônica da Ucrânia, eles paralisam, mandam para outros lugares muitos desses drones Shahed, os que não são abatidos, a maioria, muitas vezes todos, para outras regiões, e eles vão cair em regiões despovoadas, né? E também conseguem, com isso, destruir drones de reconhecimento dos russos. Desde 2024, né, os militares ucranianos começaram a debater com sucesso esses drones de reconhecimento. É importante frisar isso, que justamente, e foi desenvolvido dentro da própria Ucrânia por técnicos ucranianos, né, que eles usam também interceptadores para isso, que eles desenvolveram esses interceptadores. Então, as Forças Armadas ucranianas aprenderam também a destruir e a suprimir esses drones kamikazes, usando uma rede de sensores, né, desenvolvida por eles, que consiste em milhares de microfones de rede instalados em suportes a um centro de controle central. Especialistas acreditam que a solução para o problema de bombas planadoras pode ser algo entre os métodos usados para combater esses drones kamikaze e drones de reconhecimento. Podem ser radares ou outros sensores para detectar bombas que se aproximam ou pequenos mísseis, né? Ou sistemas antiaéreos do tipo Skynet. Então, no entanto, qualquer um desses sistemas precisaria ser equipado com elementos de inteligência artificial. É nisso que os técnicos da Ucrânia estão trabalhando. Os F-16 já estão sendo usados para destruir essas bombas quando são lançadas. Eles estão procurando destruir antes do lançamento, que é muito mais eficaz. Como é que destrói antes do lançamento? Quando eles conseguem visualizar onde existe uma aeronave que está jogando essas bombas contra posições ucranianas. Aí o estrago, inclusive, é muito grande. Normalmente toda a tripulação da aeronave vem a perecer, né? E a destruição de uma parte significativa das bombas planadoras enfraqueceria significativamente as capacidades ofensivas da Rússia, que estão muito baseadas nessas bombas planadoras. Como vocês têm visto diariamente, eu relato quantas bombas planadoras eles têm lançado por dia, quando eu falo sobre o teatro de operações, né? E também mudaria a natureza das operações de combate, já que os militares russos estão dependendo muito desse tipo de arma para avançar, né? Então eles usam muito desse artifício, que essas armas, essas bombas também, além de ser lançadas contra alvos civis, têm sido lançadas contra as posições da Ucrânia na defensiva. E acho que a Ucrânia está mostrando tecnologicamente que tem muita capacidade e tem muita rapidez para fazer isso, essas invenções que ela está colocando, e muitas delas em conjunto com seus aliados, inclusive, e para o sucesso no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal e dar um like. Inscreva-se, dê o like. Aqui você viu a verdade. Conto com vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.